Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Dincal Instituto de Ensino. Como vocês puderam observar, o tema de hoje são as colisões. E o que é uma colisão? Uma colisão nada mais é do que a interação entre dois corpos onde há uma troca de forças num intervalo de tempo muito pequeno. Vale lembrar que o momento é conservado durante as colisões, isto é, o momento total de um sistema de objetos em colisão uns com os outros mantém-se inalterado antes, durante e depois da colisão. Isso porque as forças que atuam na colisão são forças internas, que atuam e reagem dentro do sistema apenas. Durante uma colisão, podemos afirmar que a quantidade total de movimento antes é igual à quantidade de movimento após a colisão. Apesar da quantidade de movimento ou momentum se conservar, existem vários tipos de colisão. Nós iremos estudar aqui apenas 3 tipos: a colisão elástica, a colisão parcialmente elástica e a colisão inelástica. Inicialmente veremos uma colisão elástica. Vale lembrar que os carrinhos possuem a mesma massa. Como vocês puderam observar, a velocidade com a qual o carrinho A se aproximou do carrinho B foi a mesma que o carrinho B se afastou do carrinho A. Isso também acontecerá para massas diferentes. Vejamos. Neste caso, eu coloquei mais massa no carrinho A do que no carrinho B. Neste caso também, as velocidades de aproximação e de afastamento desses carrinhos são idênticas. Ou seja, se verificássemos a velocidade com que o carrinho A se aproximou do carrinho B, ela seria a mesma do que a velocidade com que eles estavam se afastando, pois, apesar do carrinho A estar em movimento na direção do carrinho B, o carrinho B está se afastando com uma velocidade muito maior. Subtraindo uma da outra, teríamos a mesma velocidade com que o carrinho A se aproximou do carrinho B. Vejamos agora o que acontece com a velocidade na colisão parcialmente elástica. Neste caso, a velocidade de aproximação vai ser maior do que a velocidade de afastamento, pois houve uma perda de energia. Finalmente, vamos verificar a colisão inelástica. Neste caso, não há velocidade de afastamento entre os dois carrinhos e a perda de energia foi máxima. Vejamos agora outros exemplos. Se esta bola for liberada desta altura e ela retornar à mesma altura, nós dizemos que essa colisão foi elástica, pois a velocidade com que ela atingiu o chão é a mesma que ela deixou o chão, ou seja, não houve perda de energia. Agora, o que acontece de fato? Quando liberamos essa bola, ela retorna a uma altura intermediária, ela não atinge novamente a altura original. Por quê? Porque houve uma perda de energia, então a velocidade com que ela sai do chão é menor do que a velocidade com que ela chegou ao chão. Agora, se liberarmos esse tomate, vejamos o que acontece. Como vocês perceberam, o tomate permaneceu no chão. Ou seja, não houve velocidade de retorno. Esse tipo de colisão é chamada de colisão inelástica. Podemos distinguir cada uma dessas 3 colisões através da razão entre a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação. Vamos usar como exemplo a colisão de uma bola de tênis com a mesa. Se a razão entre a velocidade depois da colisão e a velocidade antes da colisão for igual a 1, isso significa que as velocidades antes e depois foram idênticas. Temos aí a colisão elástica. Se a velocidade depois da colisão for menor que a velocidade antes da colisão,
teremos uma razão entre as velocidades depois e antes, com um valor entre 0 e 1, revelando aí uma certa perda de energia, e classificamos essa colisão como parcialmente elástica. Se a velocidade depois da colisão for 0, teremos uma razão entre essas velocidades igual a 0. Essa colisão é a inelástica. Essa razão é conhecida como coeficiente de restituição. Concluindo, para o coeficiente de restituição com valor igual a 1, temos a colisão elástica. Para o coeficiente de restituição com valores entre 0 e 1, temos a colisão parcialmente elástica. E para o valor do coeficiente de restituição igual a 0, temos a colisão inelástica. Bem, pessoal, por hoje é só. Até o nosso próximo podcast.